Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu entrevisto pai e filho, odontólogos, que trabalham juntos nessa atividade. Refiro-me a Ivanoide Maia e Bernardo Maia, que atuam no mesmo consultório. Vamos saber o que eles pensam desse trabalho conjunto e como é essa relação profissional no dia a dia. Meus amigos, doutor Ivanoide Maia, que alegria! Bernardo, eu tinha convidado seu pai há muito tempo, mas ele disse que só toparia ser entrevistado se fosse com você. Então, tivemos que esperar uma volta sua de acho que foi Belo Horizonte ou São Paulo, para podermos fazer juntos esse papo, batermos esse papo que tenho certeza você, meu amigo telespectador, amiga telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigado, Nelson. Quero agradecer a você, a todos os telespectadores também, e dizer que é uma grande oportunidade falar alguma coisa de quando pai e filho trabalham juntos. Existem muitos que trabalham, então acredito que é uma coisa muito boa para nós dois. Com certeza. Bernardo, muito obrigado também por você ter aceitado o convite, depois de tanto tempo. Com certeza. Primeiramente, bom dia, Nelson. Bom dia, telespectadores da Band. Gostaria de agradecer por esse convite, né? Estar aqui falando um pouquinho de odontologia, de ortodontia, que é a minha especialidade, juntamente aí com a prótese, que é a área do meu pai. E isso se torna ainda mais especial por ter a presença aqui dele comigo. Então, fico muito grato pelo convite. Ivanoide, vou começar perguntando a você, há quanto tempo você exerce a odontologia? Nelson, a odontologia eu exerço há 38 anos. 38 anos? 38 anos, me formei aqui na Faculdade de Odontologia daqui, e depois fui fazer residência em Bauru, no Centrinho, onde fiz uma pós-graduação em reabilitação oral, que é a parte de prótese, e fiz também outra especialidade em periodontia, que é a parte de gengiva, a parte de sustentação do dente. E hoje a odontologia mudou muito. Mudou, de certa forma, em materiais, em termos de técnicas, em termos de 3D. Então, a gente tem que fazer alguns cursos para se manter no mercado também. Mas a sua especialidade principal é qual? Reabilitação, prótese e periodontia. Bernardo, você formou-se quando? Eu tenho menos estrada que meu pai. Me formei no final de 2019. Me graduei na Universidade Potiguar. E logo em seguida, ali naquele momento turbulento de 2020 da pandemia, eu iniciei também a minha pós-graduação, né? Eu fiz um mestrado profissionalizante lá em Belo Horizonte, na PUC Minas, onde eu saí com o título de mestre e de especialista em ortodontia. E passei alguns anos lá, além desse período, né? Estudando, também trabalhando. Teve muitos professores importantes, principalmente o meu orientador do mestrado, o Dr. Dauro Douglas, que eu sou muito grato a ele. Foi quem me deu as minhas primeiras oportunidades e para me inserir, né, no mercado de trabalho. E passei esse tempo lá, só que a saudade bateu, tive que voltar para perto aqui da família e agora a gente está trilhando esse novo caminho juntos. Como é que vocês se sentem trabalhando juntos? Eu já sei quase qual vai ser sua resposta, mas eu tenho que fazer. Claro, é uma sensação muito boa, porque você trabalhar com o filho do lado, ele pega algumas coisas suas e hoje eu aprendo com ele também. É uma recíproca que um ensina ao outro. E dentro da área que eu trabalho junto com a dele, então dá para fazer muitas coisas, dá para a gente fazer muitos tratamentos que dependem um do outro. Parceria. Completa e total. Com certeza. Bernardo, como é que você se sente sendo filho de um pai também odontólogo? Para mim é muito especial, né? Porque meu pai sempre foi minha grande referência, tanto na vida pessoal e principalmente na vida profissional. Foi a partir dele que eu decidi e me inspirei em seguir
esse caminho da odontologia. Eu até pensava que eu ia seguir a mesma área do meu pai, mas a paixão pela ortodontia foi maior. Mas é muito interessante porque hoje em dia a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Nossas áreas elas acabam se somando, então o nosso trabalho em conjunto acaba levando aí um tratamento ainda mais interessante para os pacientes. Aonde é que fica o consultório de vocês? Nós atendemos numa clínica chamada Clínica Properiodonto, e ela fica na rua Alda Ramalho Pereira. Temos um corpo clínico lá, multidisciplinar, onde tem endodontia, tem a parte de ortodontia também, que é Bernardo, tem a parte de reabilitação, dentística, e são vários profissionais que trabalham lá. Ao todo somos 8 profissionais, 8 salas, que algumas salas são com 2 ou 3 profissionais também. 8 profissionais trabalham na clínica. Na clínica. Você pode repetir o nome? Clínica Properiodonto. Aonde é que ela fica? Fica na Alda Ramalho Pereira, ali é uma rua na esquina da Oficina Interiores. Bernardo, então o fato de ser pai e filho ajuda mais do que atrapalha. Com certeza. Meu pai aí é um grande suporte para mim, desde o início da minha formação até agora, né? É bom que ele já tem um tempo aí muito grande de estrada, então a experiência dele me ajuda em diversas outras coisas. E eu acho também que algumas coisas novas que eu venho trazendo e tudo mais também acabam ajudando ele de uma certa forma. Então, essa parceria é muito interessante. O que é a ortodontia e como ela se divide? Bom, a ortodontia ela está focada ali em ajustar o posicionamento dentário e também com relação à parte óssea, né? A ortodontia, eu digo que ela se divide em 2 fases. Temos aí a primeira fase, que é mais voltada para as crianças, que é a parte de ortodontia preventiva e interceptativa, Nelson. O próprio nome já diz, essa parte de prevenção é ali um momento onde a gente vai acompanhar o desenvolvimento da criança, ver se os dentes estão vindo de uma forma correta, e caso tenha algum ponto aí que fuja da normalidade, a gente entra com a parte interceptativa, que nada mais é que através de aparelhos fixos ou removíveis, a gente consegue tirar esse problema que a criança tem e na segunda fase acabar sendo um tratamento mais tranquilo. Já na segunda fase é a ortodontia corretiva, que ela nada mais é corrigir alguns outros pontos que não foi feito ali nessa primeira etapa, que a gente deixa mais para a segunda etapa. Então, ela ocorre aí em pacientes que estão em desenvolvimento, assim como também pacientes já adultos que não têm mais o crescimento aí, que o crescimento e o desenvolvimento deles já cessaram. Então, a gente também consegue atender essas demandas de pacientes que já têm uma idade mais avançada também. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para eu ficar mais conhecedor um pouco. O que é dentiqueiro? Dentiqueiro é o terceiro molar. São os terceiros molares. Então, as pessoas... Porque é o último dente a erupcionar. Um dos últimos a erupcionar. Então, é o dentiqueiro, é o terceiro molares. Mas hoje em dia existe uma pesquisa em termos de ausências de dentes, que hoje em dia nós temos 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares e 6, né, uma arcada, 6 molares. E muita gente nasce com a genesia, que é a ausência de dente, de lateral, às vezes de premolar e às vezes do terceiro molar. Então, a odontologia futura fala alguma coisa que os homens vão ter, a população não teria mais o dentiqueiro, que é o terceiro molar, talvez tivesse perdas assim, agenesias ou ausência de laterais e até de um premolar ou 2 premolares também. Qual a motivação dessa previsão? É a evolução da espécie. Agora, qual é a relação entre reabilitação oral com as outras inúmeras áreas da odontologia? Essa reabilitação ela tem uma área que a gente trata para reabilitar o paciente. Além disso, devolver um sorriso, devolver uma função e faltar uma estética. Só que, às vezes, o paciente quer tratar na parte de reabilitação, mas tem algumas coisas. A gente tem que ver, primeiro, com a radiologia, tirar todas as radiografias. Para quê? Para a gente ver o que tem nessa radiografia.
se tem fratura, se tem cárie, se tem problemas periodontais, problemas gengivais, que antes de fazer essa reabilitação tem que fazer todas essas áreas. Se o paciente vai ter uma fratura, tem um tratamento de canal, uma lesão, tem que fazer canal com endodontia, tem que fazer restaurações com a dentística, tratamentos gengivais, aumentos de coroa clínica ou cirurgias com a periodontia. E a ortodontia, se tiver algum dente que tem que abrir espaço para futuramente reabilitá-lo. Essa é a que tem maior envolvimento com essas áreas, com a reabilitação oral. Que beleza! Você está dando aula. É uma aula que vocês estão dando para o telespectador e para a telespectadora que acompanham o ponto de vista de hoje. Agora, Bernardo, uma pergunta que eu queria que você explicasse bem direitinho qual é a relação entre ortodontia e prótese. Bacana, Nelson. Bom, nada mais é que a ortodontia, ela surge como um meio de ajustar o posicionamento dentário, né? E por que eu falo isso? Porque ajustando esse posicionamento dentário, deixando os dentes de uma forma mais ideal ali, no posicionamento mais correto, o trabalho reabilitador acaba sendo facilitado, né? Muitas vezes a questão estética acaba sendo melhor ali, o tratamento, a gente consegue trazer um tratamento mais efetivo, né, pai? Além disso, as complexidades do caso acabam diminuindo aí para o reabilitador, que pode trabalhar de uma forma mais tranquila, digamos assim. Isso aí refere-se assim, por exemplo, se o paciente perdeu um dente, um molar, e esse molar inclinou, então ele quer fazer um implante, não tem espaço. Quer fazer uma prótese fixa, não tem espaço. Então, a gente tem que usar a ortodontia para desinclinar, alinhar esses dentes para ter espaço protético, que seria reabilitado com um implante e uma prótese sobre implante ou com uma prótese fixa. Da mesma forma, se o paciente perde um dente inferior, o superior abaixa, ele extrui, a gente tem que fazer um trabalho, não tem espaço. Esse espaço vai ser recuperado com o quê? Com a ortodontia para fazer a intrusão desses dentes para a gente poder reabilitá-lo também. Que beleza! Justamente. Nelson, perdão, esse é um tratamento que a gente fala, um tratamento pré-protético. Então, a ortodontia ela entra ali para deixar todos os dentes nesse padrão mais ideal para a reabilitação entrar e poder fazer o seu papel. Eu me lembro que, no passado, a odontologia potiguar era referência no Brasil todo. Inclusive, nós exportamos para a Europa, para Portugal principalmente, alguns dentistas, odontólogos. Continua sendo assim? Na década de 70, 70 e de 80, realmente nossa faculdade chegou a ser a terceira do Brasil. A terceira? Terceira do Brasil. Nós tínhamos uma influência muito grande com a FOB, com a Faculdade de Odontologia de Bauru, onde tinha grandes nomes daqui da odontologia, como o Dr. Solon, Dr. Clemente, Dr. Nelson João. Então, essas pessoas, Dr. Odilon Garcia, eles fizeram um projeto muito interessante aqui para o Rio Grande do Norte, para a universidade, de enviar essas pessoas para fazerem mestrado lá. Então, quando chegava um aluno lá de Natal, que começava a assistir aula, que aconteceu comigo, que a gente tinha umas aulas que eram maravilhosas por esses professores, eles diziam, você é de onde? Natal. Estou percebendo, porque o ensino era muito bom mesmo. Hoje nossa faculdade é muito boa, mas abriram muitas faculdades em Natal, no Rio Grande do Norte. Então a demanda é muito alta, mas existem bons profissionais, existem bons professores também. Mas essa demanda da terceira C do Brasil foi exatamente nessa década. Nessa época, a nossa faculdade era ligada ao UFRN. Isso, ao UFRN. Que beleza. Então, muitos profissionais, muitas pessoas foram para Portugal, onde lá na Faculdade de Odontologia de Portugal não existia odontologia, era medicina odontológica. Tinha que ser médico para depois ser dentista. Então, Dr. Clemente, Dr. Solon, Dr. Nelson João da Silva, todas essas pessoas foram para lá. E um grande professor meu, Genilson da Silva, né, está lá em Portugal também. Pessoa, gente boa, foi meu professor, excelente professor. Meu irmão, Ajalma Maia, que é uma grande referência para a gente também, foi professor também, foi aluno da FOB também. Que beleza! Que Obrigado. beleza! A gente vai voltar
Vamos encerrar o primeiro bloco, mas a gente volta já. Ok. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, a moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete aqui em Natal. E nós voltamos a esse bate-papo tão bacana, tão esclarecedor, um professor, um quase professor. Agora, Ivanoide, me diga uma coisa, vou fazer uma pergunta bem pessoal. Você aguardava a vinda de Bernardo depois de tanto tempo em Belo Horizonte? Nelson, é uma pergunta muito importante e interessante. Logo no início, Bernardo foi para Belo Horizonte, foi fazer a sua pós-graduação, mestrado e especialização em ortodontia. Foi na pandemia. Então, foi muito incrível quando eu cheguei lá, que vi que fechou tudo fechado. Começou a Bernardo ter aula online. E depois ficou 1 ano, 2 anos, 3, e no terceiro ano, uma professora dele veio aqui para Natal e nós recepcionamos, almoçamos com ela, e ela foi contar a história de Bernardo lá. Que o professor Dauro, que é o orientador dele, chegou e disse para essa professora: olha, eu estou com um problema sério. Mas por quê? Porque tem um rapaz do Rio Grande do Norte, está sozinho num apartamento, enfrenta a FOB, e se eu não fizer nada, a PUC, aliás, se eu não fizer nada por ele, ele vai pular dali ou vai embora, vai voltar. O que é que eu faço? Aí ela disse: traga para a sua clínica. E foi o que ele fez. Levou o Bernardo para a clínica dele, passou quase 5 anos com ele lá direto. Que beleza! Lá. Então, ele aprendeu de tudo lá. Então, eu achava que ficou sem Bernardo voltar, e vinha para cá, eu achava meio assim, será se ele volta? Aí a mãe dizia, volta, eu dizia, eu acho que não. Ciúme grande do médico dele, lá, aí ficou. do professor. Quando foi um dia, ele chegou para mim, eu fiquei muito emocionado, que ele disse, meu pai, eu vou escrever para você uma mensagem, mas não fica assim, ansioso, não. Eu disse, tá bom. Eu estava viajando, quando eu voltei, falei para a mãe dele, aí ele disse, quando eu fui ler, ele disse, meu pai, está sendo muito difícil eu voltar de Natal para BH. Uma vez eu perdi minha avó, quando eu perdi minha avó, eu estava no Canadá. Meu avô já está com 97 anos, doutor Murilo Barros, e eu tenho medo de que ele aconteça alguma coisa e eu não possa vir. E outra coisa que eu pensei, vocês só têm eu sou filho único, vocês estão envelhecendo e eu vou voltar. Então me emociono. Que beleza! Então esse amor não é só seu por ele, é dele por você, Com na certeza. mesma intensidade. Isso é muito elogiável. Não, por forma assim, ele pensar nisso aí, né? Por ser filho único, saber que a gente vai envelhecer e ter que cuidar da gente. Isso é uma coisa muito importante. Agora, Bernardo, para eu não ficar só com o professor Ivanoide,
Você pode repetir os aparelhos usados na ortodontia? Claro, Nelson. Então, temos uma infinidade de aparelhos, desde os aparelhos removíveis aos aparelhos fixos, tanto dos aparelhos ortopédicos aos aparelhos ortodônticos. Falando um pouquinho dos aparelhos ortopédicos, é muito engraçado porque atualmente, né, mesmo aqueles aparelhos passados que a gente usava, a gente usa até hoje, e os pais falam, vocês ainda usam esse tipo de aparelho? Que são o aparelho extraoral, a máscara facial, são tipos de aparelhos ortopédicos que a gente usa até hoje para corrigir problemas ósseos, né? E falando já dos aparelhos mais convencionais que a gente lembra assim da ortodontia, temos os aparelhos metálicos convencionais, que são através daqueles brackets, que são acessórios que são colados aos dentes. Temos eles desde os metálicos aos mais estéticos, que são através de um material diferente, que é materiais cerâmicos, né? Além disso, temos também um aparelho que é chamado aparelho autoligado, que ele segue esse mesmo padrão do aparelho convencional. Ele também pode ser metálico ou estético, só que ele é um pouco diferente desse convencional, que o convencional a gente precisa colocar uma borrachinha entre o bracket e o fio ortodôntico. Já nesse, a gente tem a possibilidade, o ortodontista tem a possibilidade de abrir, como se fosse uma tampinha, e poder inserir o fio ali sem a necessidade dessa borrachinha. E hoje também temos o aparelho que está mais em alta, né? Que são os alinhadores ortodônticos, né? Que são placas, um material feito de plástico, que eles são removíveis e acabam tendo aí um estético e um conforto maior para o paciente. Que beleza! Agora, uma pergunta que não me quer calar. Com qual idade se pode usar esses aparelhos? Nelson, não se tem uma idade, sabe? Eu digo muito isso para os pacientes, principalmente os que já têm uma idade mais avançada. Chegam para mim e falam, doutor Bernardo, eu já estou aqui com não sei quantos anos, vou ter que usar aparelho. Aí eu falo, vai. Muitos pacientes acabam pensando que só porque tem a idade mais avançada já passaram do tempo de usar aparelho, mas não. Quando a gente tem algum problema ali que a ortodontia pode entrar e solucionar, é recomendado usar o aparelho. Agora, qual é a duração de tempo de um tratamento ortodôntico? Uma pergunta muito boa. Muitos pacientes eles já chegam querendo saber quanto tempo vai ser de tratamento e tudo mais, mas isso depende da complexidade do caso do paciente. E também eu sempre falo que a ortodontia ela não é matemática. Infelizmente, o que pode ser 1 mais 1 para um paciente pode ser 2, pode ser 1,5. Por quê? Porque a gente depende da resposta biológica do paciente. De cada um deles. De cada um deles. Então, a gente dá uma certa previsão de tempo do tratamento, que pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Temos tratamentos que podem ser feitos em 12 meses, 18, 24, 36. Isso vai depender aí da complexidade e também da colaboração do paciente, porque é uma via de mão dupla. O ortodontista, para trabalhar bem, ele precisa também de um paciente colaborador. Que bacana, é isso mesmo. Significa dizer que o tempo do tratamento dura de acordo com o paciente. É verdade, professor? É verdade, porque às vezes o paciente vai colocar o aparelho, se ele for mais jovem, está em formação, então o osso, o dente movimenta mais. Se for um paciente mais adulto, aquele osso já está formado, então dura mais tempo, não pode colocar tanta força. Então as forças têm que ser lentas para o dente poder abrir o espaço. Agora, significa dizer que o tempo é relativo, não é isso, Bernardo? Esse tempo depende do paciente. Depende da resposta biológica do paciente e também da colaboração dele. Por quê? Muitas vezes a gente usa alguns acessórios
que depende 100% da colaboração do paciente. Se o paciente não usar, a gente não consegue chegar no melhor resultado, no resultado esperado. Ivanoide, você falou no primeiro bloco o que difere a ortodontia preventiva e interceptativa da ortodontia corretiva. Você pode voltar a esse assunto? Esse assunto aí, Bernardo entende até mais, porque é do lado da ortodontia. Mas ele já explicou alguma vez e explica, Bernardo, essas aí, porque essa pergunta é mais dentro da orto. Olha, o professor está passando para o aluno, Com certeza, que não é mais aluno, é quase professor. Justamente. A ortodontia ela é dividida em duas fases, né? A primeira fase, que vem essa parte da ortodontia preventiva, interceptativa, que o próprio nome dela já fala por si só, né? Ela é preventiva porque a gente vai controlando ali, monitorando o desenvolvimento da criança, né? E caso ela venha a ter algum problema que fuja aí da normalidade, né? Alguma alteração que fuja da normalidade, a gente entra com aparelhos para corrigir essa condição. Já a segunda fase de tratamento é a fase da ortodontia corretiva, que a gente corrige alguns outros aspectos, né, que pode ser tratado já nos pacientes que têm uma condição de desenvolvimento maior do que os da primeira fase, né, por volta ali dos 12 anos, que é quando, em média, né, que é quando o molar dos 12 anos, que é o segundo molar, ele nasce, e aí a gente começa o tratamento, tanto nesses pacientes que apresentam um desenvolvimento, até o desenvolvimento que eu falo, ainda tem um crescimento, né, para acontecer, até também os adultos que já não tem mais esse tipo de desenvolvimento, porque o crescimento dele já cessou. Agora, Ivanoide, eu tenho que fazer para você essa pergunta. A informática, ela ajuda vocês nessa atividade odontológica ou não? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, a tridimensional está um problema, uma coisa fantástica dentro da odontologia. Os scanners, as fresadeiras fazem com que o tratamento saia bem mais rápido. Tá? Porque hoje em dia você faz um escaneamento digital, tá? E daí você manda para o laboratório já te entrega teus trabalhos, então é uma coisa que avançou muito. Então, é o futuro da odontologia, é a odontologia digital também. Meus amigos, professores, infelizmente o programa é bem curtinho, são só 30 minutos. E o diretor já mostrou o reloginho 2 vezes. Tá certo. Antes que ele mostre a terceira vez, eu queria que você se dirigisse ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, para dizer o que é que você achou dessa aula que você deu para todos nós. Eu queria agradecer a você, Nelson, meu filho também, a todos os telespectadores, para dizer que realmente é um podcast, é uma coisa bem simples e a gente fica muito honrado em trazer alguma novidade e algumas informações para todos que nos assistem. Muito obrigado. Beleza. Bernardo, sua palavra para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Bom, gostaria de agradecer essa oportunidade, né? E eu espero que essa troca aqui, esse nosso bate-papo, tenha gerado aí algum impacto nos telespectadores, né? Tenha aí mostrado algumas ideias, o que a gente pensa sobre odontologia, sobre ortodontia, e que possa ter agregado, né? Tenha algum valor aí para os nossos telespectadores. Parabenizar vocês, renovar os agradecimentos, porque vocês aceitaram esse convite, e elogiar pai e filho, porque realmente essa conjugação de esforços pai e filho dá sempre certo. E está dando certo agora com vocês. Muito obrigado. Renova os agradecimentos. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.